Vamos iniciar então agora a visão de tudo isso que a gente conversou aqui na questão teórica do assunto. Nós vamos então criar um fluxo de caixa. Vai ser um fluxo de caixa baseado em informações que eu tenho de algumas das lojas mentoradas. Vou trazer aqui para você e depois nós vamos ver uma já preenchida, uma já utilizada, para que a gente tenha uma noção exata de como trabalhar o fluxo de caixa nas planilhas. Então aqui nós temos uma planilha. Eu vou sair da tela para que a gente consiga ocupar bem os espaços, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui uma planilha em branco. É uma planilha de fluxo de caixa. Eu vou explicar como que ela funciona e aí, à medida que eu vou explicando, é possível a gente ter um entendimento de como ela trabalha. Eu tenho até, eu trouxe anotado aqui algumas informações de uma das mentoradas, tá? Uma das lojas mentoradas, e essas informações eu vou colocar na planilha, tá? Vou deixar aqui mais fácil para a gente ter as anotações, e aí eu vou fazer isso então. Em alguns momentos eu vou sair da tela, porque fica de melhor visualização. Bom, então aqui nós temos uma planilha que nós temos, olhando de frente para ela. Do lado esquerdo são as despesas. Lembra que na conversa que a gente teve ali falando das teorias, nessa conversa a gente falou e conversou e mostrou que são necessários a gente anotar todas as despesas. Então, eu peguei todos e anotei e temos elencado, na verdade, todas as despesas, tipos de despesas que são realizadas nessa loja. Então, esse tipo de despesa está aqui, no lado esquerdo, bem mais à esquerda, tá? E aqui embaixo eu vou anotando. Então, eu tenho tipo de despesa, eu tenho 13º, eu tenho aluguéis IPTU, eu tenho associações de lojistas, combustíveis, condomínio, despesas diversas. Então, aqui eu vou elencando os tipos de despesas que eu tenho, tá? E aqui no final, vamos imaginar que tem uma despesa que não exista ainda aqui lançada. Vamos imaginar aqui taxa de iluminação. Eu posso acrescentar aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou e acrescento aqui taxa de iluminação. Então, essa despesa, esse tipo de despesa, ela vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Se eu excluir esse tipo de despesa, ele não vai mais me aparecer aqui na hora de fazer o lançamento. Olha lá, já não está mais lá, ok? Então essa planilha começa assim. Aqui eu elenco todos os tipos de despesa, que é aqui do lado esquerdo. E aqui depois eu vou para os lançamentos. Mas antes nós vamos fazer algumas etapas antes, tá bom? Então vamos lá. Aqui, desse lado, do lado direito, são os tipos de receita. Funciona da mesma forma, tá? Nessa empresa, que nós vamos fazer um lançamento, nós temos aqui um tipo de receita, que é cartão, vou colocar aqui, Cielo, tá? Que é a operadora que essa loja usa, não é Cielo, lá é Stone. Stone, que é a operadora de cartão que essa loja usa. Vou manter o padrão, tudo maiúsculo. Que essa loja usa. Então aparece aqui já a Stone, que é um cartão de crédito, né? Eu prefiro colocar o nome da operadora, porque aí a gente já sabe qual que é. Mas você poderia só colocar aqui maquininha de cartão ou cartão, não teria problema nenhum, tá? Então aqui aparece os tipos de receita. Então nós temos os tipos de receita e nós temos os tipos de despesa. A gente poderia acrescentar mais coisas aqui. Nesse exemplo concreto, por exemplo, a gente poderia colocar cartão de crédito, cartão de débito, Pix na maquininha. Também poderia colocar e seria bem bacana fazer isso, tá? Mas nesse caso, a gente não vai fazer isso. Porque se eu precisar alguma análise para saber quantos cartões, quantos Pix, quantos cartão de crédito, quantos cartão de débito, quantos Pix,
eu posso tirar um relatório da própria operadora, da própria maquininha, que aí eu vou ter essa informação. Então, na planilha aqui eu preferi resumir, porque o intuito principal aqui é ter uma visão do fluxo de caixa, não análise nesse aspecto, que é importante algumas vezes, tá bom? Então vamos lá, aqui são os tipos de receita, você pode acrescentar. Você poderia, ao invés de usar Stone, por exemplo, poderia colocar assim, cartão crédito, cartão débito, Pix, maquininha. Maquininha. O que é esse Pix CNPJ? Esse aqui é quando, nesse caso aqui, às vezes o cliente quer passar, quer que feche uma venda, por exemplo, pelo WhatsApp, ele quer pagar num Pix, ele não vai estar a maquininha lá, né? Então você, nesse caso que ele manda o CNPJ, o Pix dele, que é pelo CNPJ, e a pessoa faz o pagamento, que é diferente do Pix da maquininha. Quando o cliente está na loja e aí vai pagar com QR Code, ele usa a maquininha, porque já sai o comprovante, fica mais fácil de controlar. Então é isso, tá? Aqui a gente poderia ir acrescentando aqui também. À medida que se acrescenta aqui, ele aparece aqui desse lado, tá vendo? O que é importante, assim? A partir do momento que a gente começa a fazer lançamentos, não é bom apagar ou trocar, por exemplo. Vou colocar primeiro o Pix CNPJ, depois o dinheiro, tá? Então, para evitar, é melhor deixar sempre na mesma sequência, tá? Então aqui a gente vai daqui a pouco voltar e ver sobre fazer já os lançamentos que a gente tem para lançar, tá? Antes de começar, então, a gente classificou os tipos de despesa, a gente colocou aqui os tipos de receita. Vocês observarem, a gente não colocou nenhuma informação ainda, tá? A gente só está construindo as classificações. Aqui, ó, nós temos o saldo anterior. Essa planilha é uma planilha mensal. Ela é mensal. Significa que, por exemplo, se a gente estiver no mês de julho, eu posso já fazendo lançamentos no mês de agosto. Porém, eu vou fazer isso na planilha de agosto. Cada mês vai ter a sua planilha. Tem outro jeito mais fácil? Existem várias maneiras de se fazer. Existem dentro da mesma planilha o ano inteiro, trimestre. Nesse caso aqui, a gente está procurando simplificar ao máximo. Como eu falei, não é curso de Excel. Então a gente está simplificando ao máximo e vamos trazer aqui para vocês uma forma bem simplificada. Às vezes dá um pouquinho de mais trabalho, mas vai no sim. Depois você pensa num sistema, entende aqui pelo menos o básico. Então, por exemplo, você abre aqui essa planilha, renomeia ela como julho. E aí, como agosto, desculpa. E aí você põe todos os seus lançamentos de agosto. Eu já tenho previsões para setembro. Abre uma planilha de setembro e lança todos os setembro. Se você quiser fazer alguma consulta de setembro, você abre a planilha de setembro. Se quiser fazer alguma consulta no mês corrente de agosto, você faz uma planilha de agosto, tá? Então vamos lá. Preencher o saldo anterior, que é o quê? Quantos que eu tenho de saldo no início do mês, no dia 1º do mês. Nesse caso, nós vamos trabalhar o mês de agosto, tá? Que é uma previsão. Nós estamos hoje, que eu estou gravando o vídeo, nós estamos em julho. Então nós vamos gravar, nós vamos fazer uma previsão para o mês de agosto. Então no dia 1 de agosto, quantos que você vai ter de saldo, você informa aqui. Como ainda é apenas uma projeção, nós não estamos no mês de agosto, eu vou deixar em branco, vou deixar zerado por enquanto, tá? O outro ponto que você precisa preencher nessa planilha, para que ela funcione adequadamente, você informa aqui o mês e o ano que você vai tratar nessa planilha. Então, é agosto de 2025. Bom? Então lá, coloquei agosto de 2025 como o mês que nós vamos trabalhar. E aqui tem que ser informado todos os dias do mês. Não importa se é sábado, domingo, feriado, não importa. Tem que ser preenchido todos os dias do mês, tá? Então do 1
Aí esse mês, no caso, vai até 31, então eu tenho que fazer o preenchimento do 1 ao 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai. Aí vou só concluir aqui: 28 do 8, 29 do 8, 30 do 8 e 31 do 8. Outro detalhe é que tem que estar nesse formato, exatamente do jeito que está aqui, você digita para que essa planilha funcione. Isso eu estou falando, é uma preparação da planilha, que é essa planilha que a gente está usando. Se você usar uma outra planilha, aí é o funcionamento da outra planilha e não tem problema. Você pode usar outra planilha, o importante é você ter a ideia. Então o que eu falei aqui até agora é somente uma preparação, já colocando alguns conceitos, como a gente colocou aqui, ó, classificar todas as despesas, classificar todas as receitas. Isso é muito importante para suas análises e depois para fazer os planos de ação, tá bom? Então isso é muito importante vocês fazer, classificar todos os tipos de despesa. Ah, mas eu não lembro todos os tipos de despesa que eu tenho na minha empresa. Bom, se você não lembra, à medida que elas forem surgindo, você pode ir acrescentando aqui embaixo, tá? Eu quero falar só um aspecto que eu vejo errarem muito, que é o seguinte: não existe tipo de despesa cartão de crédito. Não existe tipo de despesa cartão de crédito. Você vai ter que pegar o que consta como despesa dentro da sua fatura. Porque se você abrir sua fatura de cartão de crédito, você vai ver que tem lá pagamento a fornecedor, pagamento de Google, pagamento, enfim, vários pagamentos ali dentro. Então, você vai ter que desmembrar esses pagamentos e lançar aqui, tá? E não criar um tipo de despesa cartão de crédito, que não existe. O cartão de crédito é a forma de pagamento, mas não é o tipo de despesa. Mesma coisa boleto. Ah, paguei R$5.000 de boleto. Não, beleza. Mas o que é esse boleto? Então você vai ter que desmembrar também e colocar aqui. Ah, o boleto é água, o boleto é energia, o boleto é fornecedor. O que é esse boleto? Tá? Então não existe tipo de despesa cartão de crédito, não existe tipo de despesa boleto. É o que está dentro, o que você está pagando, que você vai lançar aqui na planilha. Então vamos lá. Então feito isso, dito isso, preparada a planilha, a gente vai ter uma visão geral dessas outras abas aqui embaixo. Tá? Por enquanto elas vão estar meio estranhas, porque não tem dados ainda. Mas depois a gente vai entendendo cada um. Nessa aba aqui, receitas, aqui vai relacionar todas as receitas que já teve naquele mês, ou previsão, todas as receitas que teve naquele mês, tá? Baseado por tipo de receita. Então aqui você vai ver quantos que você teve de receita de Pix, quantas que você teve de receita de CNPJ, de dinheiro. Então, tudo vai aparecer aqui para você. E aqui, despesa é a mesma coisa, só que despesa. Vai aparecer todo tipo de despesa e o valor gasto por dia, tá? Então, separados, receita e despesa. Aqui, ó, você vai ter uma visão do mês como um todo. Então, aqui nós vamos ter a visão do dia 1, dia 2, dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. Tá vendo? E assim vai. Dia por dia. Até chegar no final. Tá ok? Então aqui, ó, necessidades de... Depois, quando tiver eu trazer os dados preenchidos, vai ficar mais claro para a gente ver. Então vamos lá. Eu estou com a colinha aqui. Eu vou... numa determinada das nossas lojas, nós temos uma relação, é uma loja pequena, em que tem o empreendedor e mais um colaborador apenas. Tá? É um tipo de loja que é uma loja pequena, é uma loja de aproximadamente 60 metros quadrados e que atua no ramo de papelaria, organização, brinquedo, presentes, a parte de informática, eletrônicos.
Então esse é um pouco do mix dela, tá? E aí eu vou trazer para vocês entenderem. Como a gente falou, o fluxo de caixa ele tem dois momentos: o momento de planejamento e depois o momento de gestão. A gente está iniciando aqui o momento de planejamento. Como eu falei para vocês, nós estamos atualmente no mês de julho de 2025, eu estou preparando essa planilha já com a visão de planejamento para agosto, tá? Por isso que nós preenchemos os dados de agosto. No dia 1º de agosto, eu vou preencher qual que foi meu saldo de final de julho, que é o saldo anterior. O resto já está tudo pronto. E aí eu passo a usar, então, a planilha como uma planilha de gestão, tá? Então, como eu falei lá atrás, nas teorias a gente falou que tem os dois momentos, né? Então, eu estou preparando aqui a planilha para o mês de agosto. Então, nós estamos na fase de planejamento, tá? Então, eu estou com a minha colinha aqui do lado, como eu mostrei para vocês, e vou preencher aqui todas as despesas já previstas e para acontecer no mês de agosto nessa loja. Então, a primeira despesa que eu tenho anotado aqui é do dia 10/8. Essa vai ser uma despesa de aluguel e ela, descrição, eu posso colocar aqui o nome do fornecedor, por exemplo, ou eu posso colocar aluguel mês 8, tá? Isso aí, a descrição é algo que é bom para você lembrar. E aqui eu vou colocar que ela é uma despesa prevista ainda. Por quê? Porque nós estamos em julho e eu estou fazendo a planilha de planejamento para agosto. Bom, 10/8. Agora eu tenho uma outra despesa que acontece dia 1/8. Aqui não tem importância, não precisa ser em ordem crescente, tá? Não tem essa necessidade de fazer em ordem crescente. Bom, é uma despesa de água. E eu não estou vendo aqui. Empréstimo bancário, férias, folha, imposto, INSS, manutenção, marketing, parará. Não tem, realmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui embaixo. Água. Agora, essa despesa já aparece aqui para mim. Se você entender um pouquinho de Excel, você pode depois classificar isso aqui em ordem crescente, não tem problema, para ficar em ordem alfabética, né? E depois você pode classificar também os lançamentos aqui, não tem problema, mas não é necessário, tá? Água, mês 8, R$50. Como a gente está fazendo um planejamento, vai ser tudo previsto. Depois nós temos energia. Vamos ver se já tem energia elétrica. Já tem. Então, energia, mês 8. Previsão é disso. Vamos supor que a gente está fazendo um previsto, mas chega a fatura e é 380. Não tem problema. Você entra aqui depois e altera esse valor. Atualiza para o valor correto. Mas como a gente está precisando planejar, eu trago para cá uma média daquilo que vem sendo feito. E aí trago para cá para que eu possa ter, então, análise. E olha que interessante, ó, à medida que a gente vai preenchendo aqui, esse lado aqui é o lado da despesa. Então, à medida que eu vou preenchendo aqui, o fluxo já vai atualizando também, como saídas previstas, porque eles são previstos, tá vendo? Então, vamos voltar lá. Nós colocamos água no dia 1. Olha lá, ó. Saída prevista, R$50. Tá vendo? Aí eu vou seguindo. Dia 10. Tem o aluguel, 1.250, previsto também. Aí eu vou indo. R$300 de energia, previsto também. Então já vai me alimentando aqui o fluxo visão mensal. Tá?
para que eu saiba quantos que eu preciso de saldo para poder cobrir essas minhas despesas. Vamos lá. Continuando. Eu tenho no dia 5/8, eu tenho folha de pagamento. Posso colocar aqui o nome do João, que é o funcionário. 1.518. Também é uma previsão. Previsto. Eu tenho no dia 5/8, eu tenho o FGTS. Vou preenchendo aqui. Então, FGTS mês 8. 303,60. Previsto. Eu tenho no dia 20/8 uma previsão do Simples. Eu vou chamar aqui de imposto sobre vendas. Eu ponho aqui Simples Nacional. Por que imposto sobre venda? Porque depende da sua venda, é o valor do seu imposto. Também é uma previsão. Eu tenho aqui o telefone, que é dia 15/8, que é a internet, né? Hoje em dia quase não usa o telefone mesmo. Telefone e internet. Tem aqui internet mês 8. Mês 8, 199,89. Então aqui também previsto. Aqui eu vou ter no dia 5/8, no mesmo dia que o funcionário recebe, o empresário recebe. Então, Prolabore mês 8. Aqui são dados reais, tá? De uma loja nossa, da rede. E eu tenho compra de fornecedores. Eu tenho dia 3/7. Vou colocar aqui uma compra a pagar. Então, fornecedores. Vou colocar aqui XYZ. 683. Previsto. Esse previsto eu posso deixar para preencher tudo no final. Espera aí. Vamos acelerar. Dia 7/7. Tem fornecedores. Deu erro. Aqui a mesma coisa. Vão ser 4 parcelas essa. 1, 2, 3, 4. De 683. Só muda a data. 7, 15/7, 22/7. Beleza. E eu vou lançar aqui uma previsão no dia. Aqui não é 7, né, gente? É 8. 13/8, 7/8. Nós já estamos planejando o mês 8. Então, 15/8, 22/8. E aqui no dia 30/8, tem uma previsão de. Vou deixar programado um gasto. Deixa eu ver, despesas diversas. Que eu vou deixar um gasto provisionado. Se aparecer alguma despesa extra aí de R$500. Então eu deixo de previsão aí para o mês. Então aqui eu montei todas as minhas despesas, tá? Isso aqui ajuda agora, se você olhar aqui receitas e despesas, não vai ter nada, porque aqui só vai aparecer o que foi realizado e não previsão, tá? E não previsto. Só o realizado aparece aqui. Aqui que ele vai aparecer. Olha que interessante. Aqui está falando que para agosto, mês de agosto, com as despesas que o empresário tem, ele vai precisar ter de receita 10.653,49. Então, para mês que vem, ele tem que ter no mínimo essa receita para cobrir os seus custos, tá? Mas e se tiver menos?
ele vai ter que fazer uso, muito provavelmente, do seu fluxo de caixa para poder dar conta. E aí, olhando aqui dia por dia, ó, a gente vê o seguinte, ele começa do 8 com uma previsão de saída de R$50, que a gente olha aqui, 1 do 8 é água, tá vendo? Aqui, ó, no dia 3 do 8, ele já vai ter uma despesa de 683. E aqui no dia 5 do 8, uma despesa de 4.821,60. Então aqui, ó, ele vai ter que ter caixa para honrar esses compromissos. Então ele vai ter que ir acumulando, ele vai ter que ir guardando dinheiro para chegar no dia 5 do 8 e dar conta deste valor. Olha que interessante. Se ele está no mês de julho, aqui está mostrando mês de agosto, 5 do 8, né? Se ele está no mês de julho e precisa fazer uma compra, se ele joga para o dia 5 do 7, se ele compra para pagar no dia 5 do 8, o valor que ele comprou no dia 5 do 7 vai encavalar com esse valor aqui que ele já tem para pagar. Então, olha a importância de olhar o fluxo de caixa. Se ele nós estamos no mês 7, nós estamos no mês de julho. Como eu estou no mês de julho, eu tenho que olhar minha planilha de agosto para saber um dia bom de compra. Por exemplo, eu estou olhando aqui os compromissos que a gente tem. Essas datas aqui de cima estão erradas, tá? Aqui está errado. Se a gente está olhando aqui essa planilha, por exemplo, se eu faço uma compra no dia 18 do 7, vai vencer no dia 18 do 8. E aí eu abro a planilha do 8 e vejo, bom, é um dia bom. Por quê? No dia 18 do 8 eu não tenho nenhuma previsão de despesa. E eu ainda tenho uns 2 dias de folga para cobrir essa compra que eventualmente eu vou fazer. Tá vendo? Então, essa planilha te dá essa noção de você olhar para frente, para o mês seguinte, ou para os meses seguintes, você já pode fazer de setembro, outubro, por exemplo, para você saber o melhor dia de você comprar. Para você saber, por exemplo, se for pegar um empréstimo, eu vou conseguir honrar os meus compromissos? Que dia que eu vou colocar esse vencimento? Então você olha na sua planilha, você vai ver os dias que você tem um compromisso maior. Tá vendo? E aqui também, aí aqui já aparece o total previsto para o mês. Né? Se você, com todos esses lançamentos, esse é o valor de gasto total do mês que você vai ter. E aí tem que trabalhar para cobrir, mas também não aumentar esses gastos no mês que vem. Aqui, ó, nós temos a parte das receitas. Por exemplo, se você fez uma venda no boleto bancário no mês anterior. Então você fez lá no dia 3 do 7, você fez essa venda. E você colocou o vencimento para 3 do 8. Então no dia 3, normalmente no dia 4, né? Um dia a mais. 4 do 8, você vai ter um boleto a receber. Eu normalmente coloco o nome do cliente aqui. Juazeiro do Norte Logística. Não sei se existe, tá? Estou chutando. O valor do boleto de 258. O valor recebido 258. Só que aqui é uma previsão. Por quê? Porque nós estamos no mês 7. O cliente vai pagar no mês 8. Só que é uma previsão. Pode acontecer dele não pagar. Né? E aí, como a gente até falou lá atrás, na questão de um setor de cobrança, de crédito de cobrança bem estruturado, não um setor, mas um processo, né? Pode ser você mesmo, o próprio empreendedor, essa análise.
mas precisa olhar alguns critérios, precisa fazer alguma análise para liberar essa venda no boleto. Então, é uma previsão, tá? Então você vai colocando aqui, e isso vai aparecendo aqui, como previsto. Olha lá, no dia 4/8 está previsto você receber esse valor de receita, está previsto. Chegou no dia, recebeu, você só vai mudar aqui de previsto para realizado. Tá vendo? Ele até muda de cor quando ele está realizado. Então, do previsto, recebeu o valor? Foi o valor recebido aqui? Realizado. Vamos supor que o cliente pagou com atraso. E aí teve juros. Então ele pagou 262. Então o valor original era 258, mas ele pagou 262 de juros. Você vai alterar aqui, 262. Ah, ele pagou atrasado, então não entrou dia 4, entrou dia 6. Você vai alterar aqui, dia 6. Tá vendo? Então ela é bem simples de fazer, bem tranquilo. E tudo isso vai refletindo aqui. Olha lá, 8/8 teve uma entrada. Opa, desculpa. Dia 8 não, vamos olhar lá de novo. Dia 6/8, teve uma entrada de 262. Então, à medida que a gente vai também mudando as despesas, vamos olhar aqui, ó. Vamos supor que essa despesa da água ficou R$50 mesmo e você pagou ela no dia 1º. Então, você vai mudar para realizado, ele vai mudar de cor. Então, já foi realizado e ele vai aparecer aqui como uma saída realizada e não mais prevista. Então, a planilha ela é bem intuitiva para que você possa fazer esse planejamento. Então, o que nós vimos aqui? Que você pode trabalhar ela como uma forma de planejar. Você vai lançar tudo que você tem a pagar no próximo mês, que vai te ajudar a encaixar dentro do seu fluxo de caixa o melhor dia para você ter outras despesas, ou o melhor dia para você poder efetuar uma compra, ou o melhor dia para você poder colocar algum lançamento que você precisa fazer, e ao mesmo tempo você vai vendo, tendo as previsões de receita, à medida que você vai alimentando. E aqui no final, ó, ele mostra o saldo previsto, que vai te ajudar a entender. Bom, mês que vem, de agosto, eu já tenho R$10.400 de despesas. Então eu preciso ter, já incluindo os fornecedores, eu preciso ter no mínimo R$10.390 de receita para cobrir esse gasto. Ah, mas eu não quero só empatar, eu quero crescer para poder reinvestir no negócio. Então, você vai ter que fazer ações para vender mais que isso. E aí você pode pegar e dividir esse valor pelos dias úteis, você pode pegar e dividir esse valor para saber quantos você precisa vender por dia e poder então atingir essa meta de dar conta aqui do valor mensal. Tá bom? Então é isso. Essa aqui é uma forma de você fazer uma gestão de planejamento. Peguem a ideia, porque não necessariamente vocês vão usar essa planilha. Se quiserem essa planilha, é só me dar um ok, que eu envio para vocês o link. Mas importante vocês entenderem, tá? Como vocês podem usar. Aqui nós estamos fazendo um planejamento do próximo mês. Então, eu abri o mês para que eu tenha uma visão mais clara do que vai acontecer dentro do mês. Data por data, a gente consegue ver, e a gente consegue ver aqui, ó, o quanto nós precisamos de fazer de vendas para poder dar conta dessas despesas no mês. Mas não é só o quanto a gente tem que fazer de vendas. É também, por exemplo, você olhar aqui, ó. Eu não posso fazer um saque muito alto aqui,
porque eu vou ter um compromisso muito grande aqui no dia 5. Talvez o maior compromisso que eu tenho no mês. Então eu tenho que vir guardando para dar conta desse compromisso. Não adianta que aqui você tem um saldo de 4.900 e você fazer o saque dos 4.900. E aí será que você consegue recuperar nesses 2 dias para cobrir esse compromisso? Então essa análise é importante. Ok? Então essa aqui é uma visão de planejamento. Você lança ali os dados, aqui o mês vai abrir para vocês e vocês poderem analisar e tomar as decisões aí do seu negócio. Tá? Lembrando que aqui você pode lançar todas as previsões de receita. Se você trabalha com a maquininha de cartão sem antecipação, você vai colocar aqui também. Então, por exemplo, tudo que eu passei de cartão no dia 3/8 e for cartão de crédito em uma vez, 3/7, for cartão de crédito em uma vez, você vai receber normalmente no dia 3/8. Então, 3/8. Aí você vai marcar aqui cartão de crédito. Posso colocar aqui, ó, venda do dia 3/7 e aqui o valor. O valor vendido foi esse aqui, mas a gente não recebe o valor vendido porque tem a taxa do cartão. Então eu coloco aqui quantos que está previsto receber, já descontado a taxa de cartão. Vou colocar aqui um valor aleatório, tá? E aí eu marco também que é previsto, porque nós estamos na planilha de planejamento. Quando virar o mês, eu adiciono o saldo do mês anterior e aí eu começo a usar fazendo a gestão. À medida que vão passando tanto as despesas quanto as receitas, eu vou mudando aqui para realizado. Eu efetuo o pagamento e vou fazendo realizado. Gente, essa aqui é a forma bem simples de nós trabalharmos fluxo de caixa. Nós não estamos controlando aqui saldo bancário, nós não estamos controlando aqui uma série de coisas. Aqui é uma coisa básica, simples para entendimento do conceito. Com o tempo você vai precisar aprimorar a sua gestão. Então aí você vai procurar uma ferramenta, procurar um sistema, na internet tem vários que podem te dar mais informações. Mas para começar, quem tem uma loja pequena, isso aqui atende e vai te ajudar a não fazer besteira, tá bom? Mas esse é o intuito. O intuito é entender a ideia. A ferramenta, eu queria uma ferramenta que controlasse saldo bancário. Eu tenho 4 contas bancárias. Não tem problema, não é essa ferramenta que vai fazer. Aí você vai ter que buscar outra ferramenta, mas se você entendeu aqui o funcionamento, já está ok. Se eu tenho 4 saldos bancários, 4 contas bancárias, e eu ainda tenho dinheiro em espécie. Você vai somar tudo e colocar aqui. Quanto terminou o mês. No banco A eu tenho 200, no banco B eu tenho 500, no banco C 300, e eu tenho R$500 em dinheiro, em espécie. Soma tudo e põe aqui. Tá? Essa planilha é assim, é o resumo do resumo. E aí, com o tempo, de acordo com o que você for tendo de necessidade para te ajudar em tomadas de decisão no dia a dia, você pode ir incrementando com novas ferramentas para te ajudar aí.